Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para mais um estudo de Atos dos Apóstolos, nesse quadro que é o estudo bíblico neotestamentário do canal Lições de Amor. Nós terminamos o capítulo 11 e agora vamos para o capítulo 12, falar sobre prisão de Pedro e sua libertação miraculosa, nos versículos 1 a 19. Então, como habitualmente fazemos, vamos ler esses versículos da Bíblia de Jerusalém. Estamos utilizando também o livro Vida e Atos dos Apóstolos, por Caibar Schutel, para embasar aqui os nossos comentários. Então, vamos lá. Prisão de Pedro e sua libertação miraculosa. Nessa mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja. Assim, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Tendo-o, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto sentinelas, diante da porta, vigiavam a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz brilhou no cubículo. Tocando o lado de Pedro, o anjo fê-lo erguer-se, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: Cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Envolve-te no manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto da guarda, depois pelo segundo, e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando-se a si, disse: Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos, reunidos em oração. Batendo ele ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, para ver quem era. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali, diante do portão. Então disseram-lhe: Estás louca? Ela, porém, assegurava que era verdade. Então, é seu anjo, concluíram. Pedro, porém, continuava a bater. Afinal abriram e, vendo, ficaram estupefatos. Ele, fazendo sinal com a mão para que não falassem, narrou-lhes como o Senhor o livrara da prisão, e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. Fazendo-se dia, houve não pequeno alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Tendo mandado chamá-lo e não o encontrando, Herodes instaurou o inquérito sobre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, descendo da Judéia para Cesareia, ali passou algum tempo. Meus amigos, eu até ri durante a leitura, né, porque realmente essa passagem ela é maravilhosa, é a definição correta. O quanto o poder de Deus é milagroso
para prover assistência para toda e qualquer dificuldade quando a gente se coloca à disposição como instrumento divino. A providência, ela é farta de recursos para nos assistir em todas as nossas necessidades. E é justamente esse o comentário que Caibá vai dizer, né? Ele vai dizer que, por um lado, os apóstolos, eles sofriam as perseguições, as calúnias, as injúrias. Então era uma tarefa que demandava aflições, tormentos. Eles não eram poupados, né? Eles precisavam testificar o amor e a disposição de estar em serviço e de sofrer esses martírios, esses tormentos, né? Carregar essas cruzes. Mas, por outro lado, os espíritos operavam através deles verdadeiros milagres, mostrando que eles não estavam abandonados ou relegados à sua própria sorte. E aqui nós estamos diante não de um fenômeno miraculoso ou maravilhoso, mas de um fenômeno explicado pela ciência espírita, né? A gente está diante aqui de materializações do espírito dos anjos que vieram se comunicar com Pedro, da experiência de quebra de cadeias de ferro, né? E que a ciência espírita e a forma como os fluidos operam e fazem essas transformações explicam perfeitamente esses fenômenos que não são sobrenaturais, mas naturais e de acordo com as leis divinas. Mas todos eles fazem parte, primeiro, são possíveis devido a uma entrega total e sem o menor questionamento. Veja que Pedro em nenhum momento duvidou ou colocou sua fé à prova, acreditando, mesmo que ele não soubesse discernir naquele momento se ele estava sonhando, tendo uma visão ou se era algo real. Ele se entregou completamente aos conselhos, né, às exortações do anjo, e se entregou porque ele poderia ter se oposto e com isso ter prejudicado toda a ocorrência desses fatos. E também por ser ele, né, os fatos da sua vida, a sua experiência, os seus atos serem uma plena prática dos ensinamentos de Jesus e da lei de Deus, né? Ele se entregava completamente a estes ensinamentos, testificando e não oferecendo nenhuma detença em relação a tudo isso. E uma coisa interessante também, que é digna de nota, é que se nós observarmos o Pedro agora, o Pedro preso, o Pedro perseguido pelo rei Herodes, né, que manda matar os seus guardas que houveram liberado, segundo ele, né, que houveram permitido esse tipo de coisa. Esse Pedro é sumamente diferente do Pedro que foi chamado pelo Cristo, né, à beira-mar, logo no início desse acompanhar do Rabi da Galileia. É um Pedro amadurecido psicologicamente, é um Pedro no qual os fenômenos mediúnicos são estuantes, é um Pedro mais maduro, mais forte, mais sereno, mais seguro de si, é um Pedro transformado. Ele duvidou em muitos momentos, ele negou o próprio Cristo, mas tudo isso fez com que ele se arrependesse, evoluísse, se transformasse nesse grande patriarca da igreja cristã primitiva e num grande símbolo de uma pedra firme como uma rocha que a igreja cristã contou durante largos anos. É isso, meus amigos, o nosso comentário. Até a próxima, se Jesus permitir.